Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal do Bruno Lócio. É um canal que surgiu para trazer notícias de Brasil e Estados Unidos, o que é notícia no Brasil que tem impacto aqui e o que é notícia aqui nos Estados Unidos que tem impacto no Brasil. E hoje a gente vai falar sobre a decisão do Flávio Dino, que basicamente disse que a Lei Magnitsky não tem aplicação no Brasil. Ou seja, qual é o problema que se está buscando enfrentar ou que se está criando com essas decisões? A gente vai falar um pouco sobre isso. Fica aqui com a gente. Mas antes disso, antes de começar a falar, eu queria te pedir, compartilhar com quem quer saber sobre notícias dos Estados Unidos. Lembrando que eu moro nos Estados Unidos há 8 anos. Eu sou advogado brasileiro, licenciado no Brasil. Tenho 2 empresas aqui nos Estados Unidos, uma de planejamento imigratório, que é esse aqui, ó, que é a Premium, tá vendo lá em cima, ó, planejamento imigratório. O que é planejamento imigratório? Planejamento imigratório é tudo o que envolve uma mudança segura para os Estados Unidos. A gente não está falando só de visto, não. A gente está falando de tudo que envolve uma mudança mais segura. A parte legal, a parte de visto, fica também com o nosso escritório de advocacia, que também está aqui, ó, pum, SLS Legal, tá vendo? É um escritório de advocacia especializado em tipos de vistos imigratórios que levem para os Estados Unidos. Pode ser visto que leve ao green card, pode ser visto de primeira, de segunda, de terceira, de quarta ou de quinta preferência que leve ao green card, os employment based, ou pode ser também vistos temporários de trabalho, como um O, como um L, como um H1B, enfim, várias possibilidades para você que sonha morar nos Estados Unidos de forma legal. Faz o QR Code aqui, ó, se você se interessa por morar nos Estados Unidos, se morar nos Estados Unidos é interessante e é bom, se você já sonhou, se você voltou dos Estados Unidos querendo morar aqui, essa é uma ótima oportunidade. Faz o QR Code aqui que eu vou te mandar um WhatsApp e vou te chamar para participar, tá bom? Bem-vindos ao canal e aqui a gente desvenda as notícias que impactam no seu bolso e no futuro do seu país. Hoje, uma bomba no mundo político e econômico. O ministro Flávio Dino acabou de decidir que as leis e as sanções estrangeiras não valem no Brasil, nem aval da corte. Isso inclui as sanções dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes via Lei Magnitsky. E aí, gente, é uma jogada de soberania ou é um tiro no pé? Isso vai isolar o Brasil internacionalmente ou não? O que vocês acham? Tá? Eu tenho uma série de perguntas aqui que eu recebi sobre esse tema, porque eu compartilho sempre o conteúdo com quem me segue. Então, você que me segue, deixa aqui embaixo e eu seleciono alguma das pessoas para me ajudarem a montar a pauta. Então, vocês acham que isso que o Flávio Dino fez é um tiro no pé? Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar isso em detalhe com base em reportagem e análise. Se você quer entender como isso afeta a economia, dá um like aqui, de novo, se inscreve, porque vai ser muito importante. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui com a gente mais e mais vezes. Mas vamos ao fato principal. Em uma liminar dessa segunda-feira, dia 18 de 2025, Flávio Dino determinou que leis estrangeiras, atos administrativos ou ordens executivas, o que quer que seja, não produzem efeitos no Brasil. Por que isso é impactante? Porque o presidente dos Estados Unidos se manifesta muito através de ordens executivas. Essas ordens executivas, em tese, não podem impactar o Brasil, mas podem sim. E hoje o ministro Flávio Dino falou o seguinte: não tem isso não vai acontecer. Isso significa que bloqueio de conta, cancelamento de contrato, qualquer restrição baseada em sanção de outros países, como dos Estados Unidos, estão proibidos desde já, sem a homologação do Supremo, ou seja, as decisões têm que ser validadas pelo Supremo Tribunal Federal, o que obviamente não vai acontecer, ou pelo menos dificilmente vai acontecer no caso da Lei Magnitsky, é impossível, tá? Na prática, Dino vetou que as empresas ou bancos brasileiros cumpram essas sanções de maneira automática. E aí, gente, olha só o que está acontecendo. Você imagina se os bancos resolverem cumprir a decisão lá do Trump, lá da Lei Magnitsky, resolverem não cumprir a decisão do Supremo. O que vai acontecer? Os bancos vão respeitar os Estados Unidos, que é a maior economia global, ou vão respeitar as decisões do Supremo? O Supremo vai impor multa aos bancos, mas vale a pena para os bancos arcar com essas multas, ou isso vai isolar ainda mais o Brasil? Vamos lá. Flávio Dino argumenta que isso viola a soberania nacional. Ok. E o princípio da legalidade que visa proteger bens e relações jurídicas no território brasileiro. Então, assim, ok, a decisão dele tem seus fundamentos, em que pese ser discutível, no mínimo discutível, mas o que importa aqui é o timing.
o timing que ele está usando é muito complicado, porque ele vem logo depois da aplicação da Lei Magnitsky. Então, logo depois que eles aplicaram a Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, por suposta violação a direitos humanos, como eu falei, essa lei é usada para punir ditadores, basicamente, foi aplicada agora ao Alexandre de Moraes. Então, assim, logo depois da aplicação da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes, o Flávio Dino vem com essa decisão que não tinha sido tomada antes, também não foi provocado. Mas o Flávio Dino não cita diretamente a Lei Magnitsky. Mas a decisão é óbvio que atinge em cheio esse caso, né? Porque, afinal de contas, quem é o maior punido? O Alexandre de Moraes e alguns outros ministros que foram impactados aí pela Lei Magnitsky. O que a gente pode pensar com relação a isso, tá? A gente pode pensar que o Brasil vai ficar isolado, a gente pode pensar que o Brasil vai ficar fortalecido. Por outro lado, já vou responder. Por outro lado, o presidente Lula também não arreda a pele, tem sido cada vez mais duro. É bem verdade que agora, hoje, por acaso, o Donald Trump tá com o Zelensky, porque ele está empenhado em resolver agora a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas, de alguma maneira, isso impacta diretamente. Vamos entender o porquê, tá? Vamos ao background, o que está acontecendo por trás. A Lei Magnitsky dos Estados Unidos permite sanção contra indivíduos acusados de corrupção, violação de direitos humanos, com congelamento de ativos, por exemplo, proibição de viagens, e recentemente os Estados Unidos aplicaram contra o Alexandre de Moraes a Lei Magnitsky, alegando censura e abuso no judiciário brasileiro. Dino reage blindando não só Moraes, mas também, óbvio, que outros ministros, né? A base aliada. E aí o que acontece? Sem o debate no Congresso, sem que o Congresso se envolva, o Supremo acaba sempre decidindo na canetada. E acaba sempre discutindo que ele está legislando, que ele acaba sempre sofrendo crítica no sentido de estar legislando em favor próprio. Próprias reações do X mostram que alguns veem como defesa da soberania, mas outros dizem que não, que o Flávio Dino proibiu o quê? A Constituição. Enquanto outros alertam para o caos, isso pode afundar o sistema financeiro, outros argumentam que não, que isso não pode atrapalhar. E aqui tem um drama. Empresas globais do Brasil, como eu já disse anteriormente, estão numa sinuca de bico. Se cumprirem as decisões do Alexandre de Moraes, se descumprirem, eles violam as decisões do Supremo, tá? Mas se também descumprirem as decisões do Alexandre de Moraes, eles ficam bem, mas eles violam a soberania nacional. Então, assim, se ignorar, eles enfrentam multas internacionais, bloqueio de ativo nos Estados Unidos ou exclusão do sistema financeiro global. Já os bancos brasileiros, por exemplo, podem ser notificados pelo Banco Central. Agora, você imagina, como eu falei, um banco como o Itaú congelar contas por ordem do governo americano. E aí, o STF pode intervir. Mas se não interferir, os Estados Unidos podem banir as transações em dólar. Se o STF não intervir, não. Se eles não cumprirem a decisão, do governo, da Lei Magnitsky. Então, a transação em dólar é essencial para o comércio brasileiro. E isso alimenta a insegurança jurídica, pode levar a judicialização em massa. Você imagina indivíduos falando sobre isso. Então, assim, tem muito alerta, por exemplo, na imprensa, dizendo o seguinte, ó, se os Estados Unidos bloqueiam as reservas brasileiras, o Brasil irá recorrer ao Dino? Olha que loucura, né? Então, assim, olha o que a gente está vivendo nesse momento e o que a gente está imaginando e passando dentro do que a gente está falando. E os efeitos podem ser profundos. Investidores estrangeiros, já com medo do Brasil, ganharam motivo para fugir, cada vez mais. O risco institucional está cada dia mais alto. As empresas podem rever a operação, podem sair do país. Isso impacta diretamente em quem? Emprego, crescimento, tudo o que a gente vem falando. O Brasil está se deparando com uma situação absurda. E pior, politicamente, isso ainda tensiona mais a relação entre Brasil e Estados Unidos, especialmente a relação entre o Donald Trump e o Alexandre de Moraes. Alguns críticos dizem que o STF escolhe o caminho Venezuela, isolando o país sem apoio amplo. Por outro lado, alguns defensores, como o deputado Kiko Selegrin, veem como soberania que não há venda, soberania não está à venda, tá? Então, assim, olha aí, olha a discussão, olha a amplitude
dessa discussão, mas o consenso em reportagem é o potencial caos financeiro. Qual é a dúvida? Soberania, isolamento. Resumindo, gente, a decisão do Dino protege o STF de sanções externas, mas pode custar muito, muito caro à economia brasileira, com riscos de isolamento e retaliação. Aí, gente, é soberania do Brasil ou é uma autoproteção aos ministros? Isso que me deixa louco e que eu não consegui definir ainda, é por isso que eu quero saber de vocês. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Isso é autoproteção ou é soberania? Então, também, além disso, compartilhe esse vídeo para espalhar esse debate, para trazer mais gente para o canal, para a gente poder falar. Se inscreve aqui no canto, ó, ativa o sininho também, porque você vai saber antes do conteúdo, consequentemente, vai comentar antes e eu vou falar com você para a gente bater pauta junto e a gente vai conversar sobre o que você quiser no próximo episódio. Te vejo no próximo. Um grande abraço.